Bom dia, pessoal! Vamos então dar início à nossa aula e continuidade no nosso conteúdo. Vocês vão abrir hoje no livro didático, página 37, ok? Lá na página 37, ele vai falar então sobre a litosfera. Pois que vocês já sabem quais são as camadas da Terra, como relacionar cada uma delas, nós temos lá a separação e para vocês abrangerem um pouco mais como vai acontecer a formação de alguma das camadas, ok? Então, a litosfera, ela corresponde pela crosta terrestre. Ela é a camada sólida que recobre toda a nossa Terra. Do que ela é formada, professora? Pelas rochas e pelo nosso solo. Então, tudo de rocha e solo que tem ao redor da Terra, toda a crosta terrestre, é chamada de litosfera, ok? Vamos lá na hora da leitura. Vocês vão ler o texto da página 37. Esta ilha vulcânica japonesa nasceu, em 2013 e não para de crescer. Esse texto, nessa reportagem, ela vai falar de como surgiu essa ilha e qual é o motivo de ela estar crescendo até hoje, tá? Vou dar um tempinho, vocês podem ler o texto e depois vocês pausam, e depois vocês dão continuidade assistindo com sequência na página 38. De que é feita a crosta terrestre? Tá? Então, a parte da litosfera, do que ela é feita? Por diferentes tipos de rochas. O que faz o solo ter cores diferentes, as rochas terem cores diferentes? O tipo de mineral. Então, quanto maior a quantidade de mineral que você tem em um determinado solo, que você tem em uma determinada rocha, também vai ser variado a cor que ela vai demonstrar, ok? Então, vocês têm aí na página 38, por exemplo, um granito. Olha só como o granito ele tem vários tipos de minerais ali. Então, quanto mais colorido, maior a quantidade de minerais que uma rocha tem ou que um tipo de solo tem, ok? As rochas, elas podem ser divididas ou classificadas em 3 grupos. Ígneas ou magmáticas, então podemos denominar ígnea ou magmático é a mesma coisa, ok? Sedimentares e metamórficas. Então, 3 grupos. A professora gosta sempre de usar magmática, fica mais fácil para vocês compreenderem, ok? Para o primeiro grupo, como são formadas as rochas magmáticas? O nome já indica, pelo resfriamento do magma. O que é o magma? É aquele líquido, que nós chamamos de lava vulcânica, que sai de dentro do vulcão. Aquilo, na verdade, quando ele está lá no interior, embaixo na terra, ele chama-se magma. Então, o resfriamento do magma gera, forma uma rocha magmática. Se esse resfriamento acontecer na superfície da Terra, ou seja, do lado de fora da Terra, nós temos rochas magmáticas extrusivas, ou seja, foram resfriadas na superfície. Um exemplo que ele traz aí no livro de vocês, o basalto. Onde é utilizado o basalto, professora? Muito na construção, calçada, em muro, tá? Professora, e se essa rocha, ela for, o magma, ele for resfriado dentro de alguns bolsões de vulcões? Aí eu terei uma rocha magmática intrusiva. Então, vamos lá. Extrusiva, quando o magma resfria fora da Terra, ou seja, na superfície. Intrusiva, quando o magma resfria lentamente em bolsões dentro de vulcões, tá? Então, fora eu tenho o basalto e dentro, um exemplo, o granito. O granito, ele é muito utilizado nos materiais da cozinha, por exemplo, em pias, em mesas, tá? As pessoas costumam chamar esse tipo de material de mármore, mas não é a designação correta. Tá? O mármore ele não é utilizado em locais que tem muita utilização de água, porque ele é uma rocha porosa, ou seja, ele absorve a água. Então, todos os balcões, mesa, pia que nós temos na nossa casa é feito de granito, ok? As rochas sedimentares. Então, ela é formada pelo desgaste e fragmentação das rochas. Ou seja, ela é formada por sedimentos. Então, o vento,
Existem vários fatores que causam o desgaste da rocha, o vento, o sol, a chuva. E esses fatores vão ocasionar a fragmentação e a formação de uma nova rocha, certo? Quais são as etapas para a formação das rochas sedimentares? Primeiro, sedimentação. O que vai acontecer? Os sedimentos, né, que foram os restos, os fragmentos de rocha que foram soltos ali, eles vão ser transportados ou pela água ou pelo vento. E eles vão se acumular em locais mais baixos, certo? A compactação. Depois que eles ficaram ali, eles vão acontecer a formação de várias camadas daqueles sedimentos. E o peso vai começar a fazer eles ficarem compactos. Ou seja, as camadas mais antigas vão ficar por baixo e as camadas mais novas vão pressionar as antigas. E o terceiro, a cimentação. Então, os minerais que estão dissolvidos na água, eles vão agir como se fossem um cimento, unindo as partículas desse sedimento, formando assim uma rocha sedimentar, tá? Vocês têm um exemplo aí para vocês na página 39. Professora, um exemplo de rocha sedimentar, né, que é muito utilizado aqui na nossa região. A argila. A argila que faz a lajota, né, esse tijolinho de 6 furos que é utilizado na construção, ele é uma rocha sedimentar. Por último, nós temos uma rocha metamórfica. Como que a rocha metamórfica ela é formada? Ela é formada a partir de rochas magmáticas e sedimentares, mas que estão lá no interior da Terra. O que vai acontecer? O efeito da alta pressão e da alta temperatura no interior da Terra vai fazer com que as rochas sedimentares e metamórficas sofram transformações. Um exemplo desse tipo de rocha é o mármore. Por isso que a professora citou para vocês que ele é uma estrutura, né, um tipo de rocha muito porosa, ou seja, tem vários poros e faz a absorção muito fácil da água. Ela não pode ser utilizada em locais que tem muito uso da água. Agora é a vez de vocês. Lá na página 42, vocês vão fazer o Organize as Ideias, ok? Podem ler o texto, saiba mais, responder a pergunta no caderno. Depois de terminar a página 42, vocês vão pegar o caderno de atividades e realizar as páginas 21, 22 e 23, certo? Beijo. Qualquer dúvida, a professora vai estar disponível no horário da aula de vocês. Peço que vocês permaneçam atentos ao horário da aula, tá bom? Porque ao finalizar a aula, a professora terá que acompanhar outra turma. Beijo, vou estar disponível.